agora ao estudo da sistematização da assistência da enfermagem. Antes de a gente aplicar a SAI na cardiologia hemodinâmica, a gente precisa resgatar alguns termos que a gente aprendeu lá na graduação e fazer a diferenciação básica entre a SAI e o processo de enfermagem, que às vezes não está muito claro na nossa cabeça e isso precisa ficar bem delimitado, porque apesar de semelhante esses dois temas, eles não são o mesmo. Me acompanhe que ao longo do vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Dando continuidade ao curso, nós vamos falar agora sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Boa parte das informações que eu vou compartilhar agora são baseadas em uma publicação no Corém Bahia do ano 2016, que eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês baixarem. Apesar de ser uma publicação aparentemente desatualizada, lembra você que como não houve alteração nos ensinamentos e nos conceitos, não é necessária a utilização de uma publicação mais recente. A primeira coisa que você precisa ter de maneira clara na sua cabeça é que na maioria dos países a enfermagem é padronizada, com as suas práticas baseadas em evidências, e é exatamente por isso que é reconhecida como ciência. A padronização e priorização da assistência são vitais para que a assistência de enfermagem ocorra de maneira segura e com qualidade em todo o mundo. Apesar de já existir há décadas, essa forma de pensar e executar assistência ainda é desconhecida por muitos enfermeiros. A segunda coisa que você precisa ter bem claro na sua mente é que existe uma diferença entre a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, e o processo de enfermagem. Basicamente, a SAI é toda a padronização de serviço que a gente faz na enfermagem, como as rotinas, escalas e os protocolos, para que todos os enfermeiros e toda a equipe de enfermagem fale a mesma linguagem, para que não ocorra desvios que são provenientes da formação do enfermeiro ou de uma maneira diferente de cada um pensar e agir. Já o processo de enfermagem são as 5 etapas pelas quais nós aplicamos a SAI. Ou seja, o processo de enfermagem faz parte da SAI. O processo de enfermagem está inserido dentro da SAI. A Resolução 358 de 2009 descreve que a SAI organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Mas até aí é tranquilo. A maioria dos enfermeiros já possui conhecimento prévio e consistente a respeito deste item. O problema mesmo se inicia com o processo de enfermagem, pois aqui a confusão é generalizada e muitos enfermeiros não conseguem diferenciar esse processo de trabalho com a padronização em si. O processo de enfermagem é composto por 5 etapas que estão relacionadas, são interdependentes e recorrentes. O que de fato ocorre na prática, pois a cada 24 horas, uma enfermeira, ao cuidar do seu paciente, deverá repetir cada uma dessas etapas. Apesar de estudarmos essas 5 etapas de maneira sequencial, normalmente elas são realizadas de forma simultânea pelo profissional. A primeira etapa é a coleta de dados, e normalmente é associada com o histórico de enfermagem. Porém, o histórico de enfermagem não é o único instrumento para a coleta de dados. Por exemplo, quando o paciente está internado na unidade de internação no hospital, você pode realizar o exame físico do paciente e coletar dados a partir desse instrumento. Na segunda etapa, e já com os dados em mãos, é possível selecionar o diagnóstico de enfermagem apropriado ao caso, e assim planejar melhor a assistência do paciente. A terceira etapa, o planejamento, normalmente é negligenciada, mas ela é a que permite que exista uma continuidade na assistência, pois com os possíveis resultados em mente, vai ser possível outros membros da equipe realizarem intervenções padronizadas a respeito do cuidado de saúde. Lembre-se, se você sabe onde quer chegar, saberá planejar o melhor caminho. Ao saber quais resultados você precisa alcançar para o paciente, é mais fácil realizar a próxima etapa, que é a intervenção de enfermagem adequada. Dessa forma, você poderá prescrever os cuidados de enfermagem que o seu paciente precisa. Nessa etapa, é importante garantir a participação do técnico e do auxiliar de enfermagem, pois somente com o envolvimento de toda a equipe é que a assistência de enfermagem será realizada com segurança e qualidade. Por fim, na última etapa desse ciclo, é necessário que todos os itens citados anteriormente sejam reavaliados a cada 24 horas, pois precisamos analisar se houve uma melhora ou piora na condição do paciente, e se ele exige mais ou menos cuidados de enfermagem. A gente encerra aqui a primeira aula sobre a sistematização da ciência de enfermagem.
Nessa primeira etapa, é importante que você tenha compreendido qual que é a diferença entre a sistematização da ciência de enfermagem e do processo de enfermagem. Nas próximas aulas, nós vamos abordar um pouco mais sobre as 5 etapas do processo de enfermagem e os instrumentos que nós utilizamos em cada uma delas. Nós vamos lembrar os principais que são utilizados no Brasil, como NANDA, I, NIC, NOC, entre outros. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo.